Será que existe a chance de uma série adulta de Ben 10 acontecer? Ou até um filme live action pro cinema? Bom, essas e muitas outras perguntas foram feitas para Duncan Roulau, que é um dos fundadores da Man of Action, que criou Ben 10. No dia 1º de fevereiro, no X, antigo Twitter, foi feita uma sessão de perguntas e respostas com ele, onde várias perguntas interessantes foram feitas e ele respondeu várias delas. Então eu resolvi trazer todas elas aqui e a gente comentar um pouquinho o que ele disse para ver o que a gente pode esperar possivelmente para o futuro da franquia. A primeira pergunta é: já houve alguma ideia de série, história ou conceito de Alien que você deu a ideia, mas a network rejeitou? Bom, o Duncan responde que sim, e dando de exemplo a primeira ideia em relação a Ben 10, que o Ben ele utilizaria o Omnitrix para acessar versões dele de diferentes realidades. Então, ele exemplifica aqui falando do Benjamin Blood, que seria uma versão do Ben vampiro da Terra Vampiro, também o Amphibi Ben, que é o Ben de uma terra onde as calotas polares derreteram, então a humanidade teve que se adaptar a viver no mundo que acabou ficando submerso, pelo menos boa parte dele. E ele diz que a network achou essa ideia um pouco doida demais, e que ele diz também que eles estavam certos. E, de fato, né, eu tenho que concordar aqui que a ideia final é muito mais interessante, essa coisa dos aliens e tudo mais. O que Ben 10 virou no final, realmente eu acho que é um acerto, e é bem mais interessante mesmo. A segunda pergunta é: você estaria interessado em fazer um crossover de Ben 10 com outra série animada de super-heróis? E aqui o Duncan responde uma coisa interessante, que é uma coisa que já foi comentada antes, eu não cheguei a falar aqui no canal, mas existia um plano na Cartoon Network de ter meio que um MCU dos personagens heróis, tipo o Ben, o Mutante Rex, os Sábados Secretos e até os Titãs Simbiônicos. E ele diz aqui, respondendo exatamente isso, né, citando esses personagens, falando que o Ben já até apareceu em outros desenhos, tanto que até o Ben do reboot tem um crossover, né, com o Kikyo, Jovens Titãs em Ação, e também com o Steven Universo. Mas ele também diz que tem um problema com esses crossovers, já que nem sempre a gente consegue atender às expectativas da audiência, porque nem sempre dá pra mostrar o personagem favorito de todo mundo e também dar o destaque que eles merecem. E também eles têm que acabar cortando algumas coisas pra que nenhum personagem acabe sendo mais importante do que os outros e também não acabe sendo o que resolve tudo, já que todo personagem num crossover tem que ter a sua parte, ele tem que ter a sua importância. A terceira pergunta diz: com todos os reboots de Ben 10 ao longo dos anos, como você se sente em relação à evolução da franquia? Tem algo que você deseja que fosse diferente? Essa pergunta trata aqui como se cada série fosse um reboot, mesmo a gente sabendo que literalmente não é, mas como cada série é feita diferente, por uma equipe necessariamente um tanto diferente, é meio como se fosse em uma relação de produção, né? Mesmo que a história não seja, e de fato exista um reboot mesmo. E a resposta que ele dá é que cada iteração da série tem seus pontos positivos e coisas que poderiam ser melhor, mas ele não olha muito pra trás e pensa mais no que ele pode fazer adiante. E de fato, não tem por que ficar olhando pros defeitos das séries, a gente sabe que cada série de Ben 10 tem seus pontos altos, tem seus pontos baixos, mas a gente gosta delas do jeito que elas são, e pra mim, eu não mudaria muito do que é. Sabe, daria pra ter algumas coisas aqui e ali, mas o que foi feito, e o que importa é olhar esses erros e quando for fazer uma próxima série, não cometer eles de novo, sabe? Eu acho que o importante é isso, e ele tá completamente certo nesse pensamento aí de só olhar pra frente, né? Não ficar se remoendo no que aconteceu atrás e realmente se preocupar com o que está por vir. A quarta pergunta é: dada a recepção positiva dos fãs no seu conceito anterior, poderia você expandir sua visão sobre uma série animada adulta de Ben 10? Porque ano passado o Duncan chegou a falar, né, que ele gostaria que existisse uma série adulta de Ben 10 e todo mundo achou uma ideia genial, assim, ficou hypado, achou que seria muito legal. E essa pergunta pega disso, né, dele ter dado aquela ideia ano passado e agora, com essa recepção, né, a gente viu que teve uma boa recepção dos fãs. Se ele acha que com essa recepção é o suficiente pra gente conseguir fazer isso acontecer. Ele responde que tá sempre aí, né? Essa ideia tá sempre aí, ela pode acabar acontecendo, e conforme a fanbase vai envelhecendo, a possibilidade só aumenta, né? Porque se os fãs da série são adultos, a série tem muito mais chance de ser adulta. Então, se a comunidade de Ben 10, a gente aqui, continuar sempre engajado, a chance de uma série adulta acabar acontecendo só aumenta, sabe? É uma coisa que vai sempre aumentando, porque se a Cartoon vê, pô, tem fãs ali, tem fãs adultos que vão consumir esse produto. Não tem por que a gente não fazer, sabe? Eu acho que é isso.
E o reboot aconteceu porque provavelmente naquela época eles viram que não tinha muita gente engajada ali, e de lá pra cá acho que a gente engajou muito, sabe? A comunidade tá muito mais engajada do que era antes. Não estamos mais no nosso auge, mas dá pra gente recuperar. É só a gente continuar aqui sempre se esforçando e trazendo novos conteúdos, que eu acho que a gente consegue aí se manter firme e forte até uma nova série chegar. A pergunta 5 é: tem algum personagem do universo de Ben 10 que você gostaria de explorar no seu próprio spin-off? O Duncan responde que, sem muito detalhe, eles já exploraram e desenvolveram alguns conceitos. Muitos deles tinham muito a oferecer para o grande universo de Ben 10. E talvez alguns ainda tenham chance, então ele deixa aí no ar que talvez alguns spin-offs possam acabar acontecendo. É claro que essas ideias estão sempre lá no ar, eles estão sempre produzindo alguma coisa, tendo ideias, anotando, escrevendo, e tudo depende da Cartoon aceitar. E essa aqui é a parte mais difícil, sabe? O artista ele quer criar, mas quem tem a grana ali pra botar pro artista criar que não quer, e o negócio é esse. Quando a Cartoon achar, pô, essa ideia aqui é boa, vamos pagar pra você fazer, aí eles vão fazer. E aí que mora o problema. Por isso que a gente tem que estar sempre pressionando a Cartoon também, pra eles saberem que a gente quer coisas novas de Ben 10 também. A pergunta número 6, você vê potencial numa série live action de Ben 10? O Duncan responde que parece inevitável, mas no momento nada no horizonte. De fato, coisas live action são coisas que tem muito planejamento e de fato, se não tem nada agora, realmente não é algo que vai acontecer em breve. Pelo menos já tiveram algumas ideias sobre isso. Já tiveram filmes live action de Ben 10, né, mas filmes pra TV. Já existiu um plano de filme live action de Ben 10 pro cinema que foi cancelado. E sempre vira e mexe tem algum rumor ou outro de live action de Ben 10 aí, de filme, série, mas acaba nunca acontecendo. Então, de fato, como é algo mais complexo do que um desenho, né, em relação à produção em si, porque precisa de cenário, precisa do CGI, precisa de ator, é muita coisa que precisa se preparar ali. Realmente é algo mais complexo, então provavelmente por agora a gente não vai ver nada do tipo. E a pergunta 7 complementa isso perguntando se você estaria interessado em fazer um filme de Ben 10, né, pro cinema. E ele responde que sim, é o que eles sempre estão explorando de tempos em tempos. Mas infelizmente o timing, a vontade e o dinheiro ainda não se alinharam. Então, assim, a ideia de fazer um filme sempre tá lá, né, sabe? Ele sempre tem aquela coisa, pô, filme de Ben 10 dá pra fazer, pô, tem aquelas ideias aqui. Mas, assim, precisa ter, né, o investimento, precisa ter, né, a vontade de estar alinhada com o investimento e também o tempo, né, porque gasta tempo, como eu disse na resposta anterior, né, tudo isso gasta muito tempo. Então, quando tudo se alinhar, vai acontecer, mas ainda não aconteceu, infelizmente. A pergunta número 8 é: se dada a oportunidade de criar um especial do Ben 10.000 ou uma série, como se pareceria? E ele apenas responde que seria épico. Então, o Duncan não tem muito a elaborar sobre isso. Talvez seja algo que ele tem muitas ideias sobre, então ele não quer falar muito pra não spoiler, né? Ele até fala antes dessa entrevista que ele não queria dar respostas que dessem spoilers de coisa que ele tá planejando, né? Então, se uma série do Ben 10 acontecer mesmo, ele realmente não iria querer falar, né? Pra não entregar muita coisa, mas que vai ser épico, eu não tenho dúvida. Se acontecer mesmo, eu não tenho dúvidas que realmente seria épico. Pergunta número 9, você acha que Ben 10 poderia retornar com um suporte dos fãs o suficiente? É o que eu venho dizendo aqui também, né? E ele responde que sim. Ele diz que sim, é um personagem que merece um outro show e que a gente manter o entusiasmo, né? E eles vão fazer tudo o que eles puderem pra isso acontecer. E de fato eu acredito neles, né? Como eu disse, depende da Cartoon querer investir no projeto. A pergunta número 10, com a Main Faction sendo menos envolvida com Força Alienígena, Supremacia Alienígena e Omniverse do que eles foram na série original e também no reboot, como foi ver a sua criação sendo passada para novas mãos? Vindo das comics, isso é o que você já tá acostumado? Porque o Duncan, né, trabalhava em comics antes de fazer, né, o Ben 10, tanto que muita coisa de Ben 10 vem de comics, né, muitas ideias. O Duncan responde, definitivamente, tudo que tem uma vida longa tem vários colaboradores. Todas as interações, todas as histórias são produto de uma longa linha de pessoas talentosas. E temos sorte de ter trabalhado com alguns escritores e artistas mais talentosos do ramo da animação. E realmente, Ben 10, na sua produção, teve realmente muita gente incrível. O próprio Dwayne McDuffie em Alien Force, Supremacia ali. E o Derek, por mais que muitos criticaram ele, a direção de arte dele é muito boa. Agora o post que ele pula da pergunta 10 pra pergunta 12, então a gente não tem uma pergunta 11. Então pergunta 12, vamos lá. Diz assim: Ben 10 Omniverse deveria ter uma 9ª e 10ª temporada, mas foi cancelado há muito tempo atrás. E hoje em dia, muitos shows estão sendo revividos, como apenas um show e Phineas e Ferb. Você gostaria de ver o Omniverse ser revivido para uma 9ª e 10ª temporada no Adult Swim, tendo como alvo audiências maduras?
assim como aconteceu com a temporada 5 de Samurai Jack. O Duncan diz que eles adorariam explorar histórias de Ben 10 com idades diferentes, algumas que são mais maduras, outras que vão para gêneros diferentes, porém revisitar uma interação específica não parece estar nos planos. Então rever o Omniverse é algo que aparentemente não vai acontecer, e se for ter uma nova série de Ben 10, vai ser algo completamente novo, talvez uma série madura com uma completamente nova história, ou uma continuação de Omniverse mesmo, mas Omniverse em si, né, direto ali como se fosse uma nova temporada da série, não deve acontecer mesmo. A pergunta número 13 é: que episódio você acha que merece uma sequência? O Duncan diz que muitos, e é difícil escolher um, mas alguns personagens e as histórias deles definitivamente tem algo que eles amariam explorar. E ele acha que algo que é favorito pra ele seria algo com a Encantriz. A pergunta 14 é: os direitos de um live action de Ben 10 estão sendo negociados novamente? O Duncan responde que eles estão sempre perseguindo um live action, mas no momento não tem nada a reportar. A pergunta 15 é: um revival de Ben 10 é possível no futuro próximo? E ele diz que eles esperam que com a reformulação da Cartoon Network se acalmando daqui a pouco, haja essa possibilidade, mas infelizmente não há nada para relatar agora. E a última pergunta, a 16ª, é dito assim: você está surpreso que Ben 10 ainda tenha um número crescente de seguidores ativos até hoje? O Duncan diz: surpreso? Não, mas agradecido sim. Penso nos criadores, nos personagens e nas histórias que me influenciaram e sou profundamente grato, além de humilde, por contribuir com esse contínuo da minha própria e pequena maneira. Então essas foram as perguntas, teve bastante coisa interessante aí, bastante ideia que o Duncan aí aparenta estar trabalhando. Esperamos que a Cartoon Network aprove alguma dessas ideias aí, a gente consiga ter uma nova série eventualmente, né? A gente tem agora no futuro próximo os quadrinhos novos de Ben 10 que saem esse ano. A gente ainda não sabe o que vai ser, mas com certeza vai ser algo completamente novo, né? Um reboot em quadrinho, a gente não sabe exatamente se vai ser algo mais maduro ou não, a gente vai descobrir quando sair ou se tiver algum teaser eventualmente. Mas eu vou estar aqui para cobrir quando a gente tiver mais informações, beleza? Então muito obrigado que acompanhou o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí no comentário a sua opinião sobre as perguntas que a gente teve aqui. E é isso, muito obrigado e tchau!